Capítulo 6. Espaço curvo. A teoria da relatividade geral de Einstein baseia-se na revolucionária sugestão de que a gravidade não é uma força como as demais forças, mas uma consequência do fato de o espaço-tempo não ser plano, como se admitia anteriormente. Na relatividade geral, o espaço-tempo é curvo, ou dobrado, pela distribuição da massa e energia dentro dele. Corpos como a Terra não são colocados em movimento, em órbitas curvas, por uma força chamada gravidade. Pelo contrário, eles se movem em órbitas curvas porque seguem a coisa mais próxima a uma trajetória retilínea, em um espaço curvo, que é denominada uma geodésica. Tecnicamente falando, uma geodésica é definida como o caminho mais curto ou mais longo entre dois pontos próximos. Um plano geométrico é um exemplo de espaço plano bidimensional, no qual as geodésicas são linhas retas. A superfície da Terra é um espaço curvo bidimensional. Uma geodésica na Terra é um grande círculo. O Equador é um grande círculo. Também o é qualquer outro círculo no globo, cujo centro coincida com o centro da Terra. O termo grande círculo origina-se do fato de estes círculos serem os maiores que podem ser desenhados no globo, já que a geodésica é o caminho mais curto entre dois aeroportos. É essa a rota ao longo da qual o navegador de uma companhia aérea ordenará que o piloto voe. Por exemplo, você poderia voar de Nova York a Madrid seguindo a bússola por 6.865 km, quase que diretamente ao leste, ao longo da mesma linha de latitude compartilhada por essas cidades. Mas você poderá chegar lá em 6.676 km se voar ao longo de um grande círculo, rumando inicialmente a nordeste, depois virando gradualmente para leste e então para sudeste. A aparência destes dois caminhos no mapa, no qual a superfície do globo foi distorcido, aplanado, é decepcionante. Quando você se move em linha reta para o leste, na verdade, não estará se movendo em linha reta, pelo menos não no sentido da trajetória mais direta, a geodésica. Na relatividade geral, os corpos sempre seguem as geodésicas no espaço-tempo quadridimensional. Na ausência de matéria, essas geodésicas, no espaço-tempo quadridimensional, correspondem a linhas retas no espaço tridimensional. Na presença de matéria, o espaço-tempo quadridimensional é distorcido, fazendo com que as trajetórias dos corpos no espaço tridimensional se curvem de uma maneira que, na velha teoria newtoniana, era explicada pelos efeitos da atração gravitacional. Isto é um pouco parecido com ver um avião voando sobre um solo montanhoso. O avião poderia estar se movendo numa linha reta através do espaço tridimensional, mas remova a terceira dimensão, a altura, e você descobrirá que a sombra dele segue um caminho curvo sobre o solo montanhoso bidimensional. Ou, então, imagine uma espaçonave voando em linha reta através do espaço, passando diretamente acima do Polo Norte. Projete sua trajetória na superfície bidimensional da Terra e você descobrirá que ela segue um semicírculo, traçando uma linha de longitude sobre o hemisfério norte. Embora o fenômeno seja mais difícil de imaginar, a massa do Sol faz esse espaço-tempo curvar-se de tal maneira que, embora a Terra siga uma geodésica no espaço quadridimensional, parece-nos que ela se move ao longo de uma órbita quase circular no espaço tridimensional. Na verdade, embora sejam derivadas de maneiras diferentes, as órbitas dos planetas previstas pela relatividade geral são quase exatamente iguais àquelas previstas pela teoria newtoniana da gravidade. O maior desvio está na órbita de Mercúrio, que, sendo o planeta mais próximo do Sol, sente os efeitos gravitacionais mais fortes e possui uma órbita elíptica, bem alongada. A relatividade geral prediz que o eixo maior da elipse deveria girar em torno do Sol, numa razão de cerca de 1 grau a cada 10.000 anos. Por menor que seja, este efeito tinha sido percebido muito antes de 1915 e serviu como uma das primeiras confirmações da teoria de Einstein. Nos últimos anos, desvios ainda menores nas órbitas dos outros planetas em relação às previsões newtonianas foram medidos por radar, e foi constatado que são condizentes com as previsões da relatividade geral. Os raios luminosos também devem seguir geodésicas no espaço-tempo. Novamente, o fato de o espaço ser curvo implica que a luz não mais parece viajar em linhas retas no espaço e,
Portanto, a relatividade geral prediz que os campos gravitacionais devem curvar a luz. Por exemplo, a teoria prediz que o caminho da luz perto do Sol seria ligeiramente curvado para dentro, por conta da massa do Sol. Isto significa que a luz de uma estrela distante que, por algum motivo, passasse perto do Sol, seria defletida em um pequeno ângulo, fazendo com que a estrela apareça numa posição diferente a um observador na Terra. Naturalmente, se a luz vinda da estrela sempre passasse próxima ao Sol, não seríamos capazes de dizer se a luz estava sendo defletida ou se, pelo contrário, a estrela estaria realmente onde parece que a vemos. Entretanto, já que a Terra segue uma órbita ao redor do Sol, diferentes estrelas parecem passar por trás do Sol e têm sua luz defletida. Elas, portanto, alteram sua posição aparente em relação às outras estrelas. Normalmente, é muito difícil observar este efeito porque a luz do Sol torna impossível observar as estrelas que aparecem no céu perto do Sol. Entretanto, é possível fazê-lo durante um eclipse do Sol, quando a Lua bloqueia a luz do Sol. A previsão da deflexão da luz feita por Einstein não pôde ser testada imediatamente em 1915 porque a Primeira Guerra Mundial estava em progresso. Foi somente em 1919 que uma expedição britânica, observando um eclipse da costa da África Ocidental, demonstrou que a luz foi de fato defletida pelo Sol, exatamente como previsto pela teoria. Essa prova de uma teoria alemã por cientistas britânicos foi recebida com um grande ato de reconciliação entre os dois países depois da guerra. É irônico, portanto, que um exame posterior das fotografias tiradas naquela expedição tenha mostrado que os erros foram tão grandes quanto o efeito que estavam tentando medir. A medição deles tinha sido pura sorte, ou talvez fosse a resposta certa por eles saberem o resultado que queriam obter. Uma ocorrência não rara na ciência. A deflexão da luz, contudo, foi confirmada com precisão por inúmeras observações posteriores. Outra previsão da relatividade geral é a que o tempo deveria parecer passar mais lentamente perto de um corpo maciço como a Terra. Einstein se deu conta disso pela primeira vez em 1907, 5 anos antes de ter compreendido que a gravidade também alterava o formato do espaço e 8 anos antes de ter concluído sua teoria. Ele derivou o efeito usando seu princípio da equivalência, que desempenhou na relatividade geral o papel que o postulado fundamental desempenhou na teoria especial. Lembremos que o postulado fundamental da relatividade especial afirmava que as leis da ciência devem ser as mesmas para todos os observadores em livre movimentação, não importa em que velocidade estejam se movimentando. Grosso modo, o princípio da equivalência entende isto para aqueles observadores que não estão se movimentando livremente, mas estão sob a influência de um campo gravitacional. No enunciado preciso do princípio, existem alguns pontos técnicos, como o fato de que, se o campo gravitacional não for uniforme, você precisará aplicar o princípio separadamente a uma série de pequenas regiões, mas não vamos nos preocupar com isso aqui. Para os nossos fins, podemos enunciar o princípio da seguinte maneira. Em regiões suficientemente pequenas do espaço, é impossível saber se você está em repouso num campo gravitacional ou em aceleração uniforme no espaço vazio. Imagine que você está num elevador no espaço vazio. Não existe gravidade nem em cima nem embaixo. Você está flutuando livremente. Agora o elevador começa a se mover com uma aceleração constante. Subitamente, você sente o peso. Isto é, sente um puxão em direção a uma das extremidades do elevador, que repentinamente lhe parece ser o chão. Se, agora, você soltar uma maçã e deixá-la ir, ela cairá no chão. Na verdade, agora que você está em aceleração, tudo o que acontecer dentro do elevador se desenrolará exatamente como faria se o elevador não estivesse se movimentando, mas estivesse em repouso num campo gravitacional uniforme. Einstein compreendeu que, assim como de dentro de um trem, você não pode saber se está ou não se movendo uniformemente. Também não pode saber de dentro do elevador se está se acelerando uniformemente ou se está num campo gravitacional uniforme. O resultado foi o princípio da equivalência de Einstein. O princípio da equivalência e o exemplo acima destes princípios só será verdadeiro se a massa é inercial, a massa da segunda lei de Newton, que determina o quanto você acelera em resposta a uma força, e a massa gravitacional, a massa na lei da gravidade de Newton, que determina quanta força gravitacional você sente, forem a mesma coisa. O motivo disto
é que, se os dois tipos de massa forem iguais, então todos os objetos num campo gravitacional cairão à mesma taxa, não importando qual a sua massa. Se esta equivalência não fosse verdadeira, então, sob a influência da gravidade, alguns objetos cairiam mais rapidamente que outros, o que implicaria que você poderia distinguir entre atração da gravidade e aceleração uniforme, em que tudo realmente cai com a mesma taxa. O uso que Einstein fez da equivalência entre massa inercial e massa gravitacional para derivar seu princípio da equivalência e, em última instância, toda a relatividade geral, equivale a uma marcha incansável do raciocínio lógico, que não tem paralelo na história do pensamento humano. Agora que conhecemos o princípio da equivalência, podemos começar a acompanhar a lógica de Einstein, realizando mais um experimento mental que mostra por que o tempo deve ser afetado pela gravidade. Imagine um foguete no espaço sideral. Por comodidade, imagine que o foguete seja tão longo que a luz leva 1 segundo para atravessá-lo do topo até a base. Finalmente, suponha que exista um observador no teto do foguete e outro no chão, cada um com um relógio idênticos, que tic-taqueiam uma vez a cada segundo. Suponhamos que o observador do teto espere o tic-tac do relógio para então, imediatamente, enviar um sinal de luz para baixo, para o observador do chão. O observador do teto faz isto de novo na vez seguinte em que o relógio fizer um tic-tac. De acordo com esta montagem, cada sinal viaja por 1 segundo e, então, é recebido pelo observador no chão. Assim, exatamente, quando o observador do teto enviar 2 sinais de luz, com um intervalo de 1 segundo entre eles, o observador do chão receberá 2, com um intervalo de 1 segundo. Em que essa situação diferiria se o foguete estivesse em repouso na Terra, sob a influência da gravidade, em vez de estar flutuando livremente no espaço? De acordo com a teoria de Newton, a gravidade não tem nenhum efeito sobre essa situação. Se o observador no teto enviar sinais com um intervalo de 1 segundo, o observador os receberá com um intervalo de 1 segundo. Mas o princípio da equivalência não faz a mesma previsão. Podemos ver o que acontece, o que o princípio nos informa, ao considerarmos o efeito da aceleração uniforme em lugar do efeito da gravidade. Este é um exemplo da maneira pela qual Einstein usou o princípio da equivalência para criar sua nova teoria da relatividade. Suponhamos agora, então, que o foguete esteja em aceleração. Imaginaremos que esteja se acelerando lentamente para não nos aproximarmos da velocidade da luz. Já que o foguete está se movendo para cima, o primeiro sinal terá uma menor distância a percorrer do que o antes e, portanto, chegará antes de se passar 1 segundo. Se o foguete estivesse se movendo a uma velocidade constante, o segundo sinal chegaria antes exatamente com a mesma antecedência. Portanto, o tempo entre os 2 sinais continuaria sendo de 1 segundo, mas devido à aceleração, quando o segundo sinal for enviado, o foguete estará se movendo ainda mais rápido que quando foi enviado o primeiro sinal e, portanto, o segundo sinal terá uma distância ainda menor a percorrer que o primeiro e chegará num tempo ainda menor. O observador no chão medirá, portanto, menos de 1 segundo entre os sinais, discordando do observador do teto, que afirma que os enviou com um intervalo de exatamente 1 segundo. Isto, provavelmente, não é assombroso no caso do foguete em aceleração, afinal, acabamos de explicá-lo. Mas, lembre-se, o princípio da equivalência diz que isso também se aplica a um foguete em repouso, num campo gravitacional. Isto implica que, mesmo que o foguete não esteja em aceleração, mas, digamos, esteja parado numa plataforma de lançamento na superfície da Terra, se o observador do teto enviar os sinais em direção ao chão em intervalos de 1 a cada segundo, de acordo com o relógio dele, o observador do chão receberá os sinais em intervalos mais curtos, de acordo com o relógio dele. Isto é assombroso. Você ainda poderia perguntar se isto significa que a gravidade altera o tempo ou se apenas estraga os relógios. Suponhamos que o observador do chão suba até o teto, onde ele e o parceiro comparam seus relógios. São relógios idênticos e, realmente, os 2 observadores descobrem que, agora, eles estão de acordo em relação à duração de 1 segundo. Não há nada de errado com o relógio do observador do chão. Mede o fluxo local do tempo, onde quer que, por acaso, esteja. Logo, assim como a relatividade especial nos informa que o tempo
transcorre diferentemente para os observadores em movimento relativo, a relatividade geral nos informa que o tempo transcorre diferentemente para observadores a diferentes alturas num campo gravitacional. De acordo com a relatividade geral, o observador do chão mediu menos de 1 segundo entre os sinais, porque o tempo se move mais lentamente, mais perto da superfície da Terra. Quanto mais forte o campo, maior este efeito. As leis do movimento de Newton colocam um ponto final na ideia de posição absoluta no espaço. Vimos, agora, como a teoria da relatividade se livra do tempo absoluto. Esta predição foi testada em 1962, utilizando um par de relógios muito precisos montado no topo e no chão de uma torre de água. Foi constatado que o relógio no chão, que estava mais próximo da Terra, corria mais lentamente, em concordância exata com a relatividade geral. O efeito é pequeno. Um relógio na superfície do Sol ganharia apenas cerca de 1 minuto por ano, em comparação com um outro relógio na superfície da Terra. Contudo, com o advento dos sistemas de navegação de grande precisão, a base de sinais vindo dos satélites, a diferença da velocidade dos relógios a diferentes alturas acima da Terra é altamente de considerável importância prática. Se você ignorar as previsões da relatividade geral, a posição que você calculou estaria errada em muitos quilômetros. Nossos relógios biológicos são igualmente afetados por essas mudanças no fluxo do tempo. Consideremos um par de gêmeos. Suponhamos que um dos gêmeos vá viver no topo de uma montanha, enquanto o outro permanece no nível do mar. O primeiro gêmeo envelheceria mais rápido que o segundo. Logo, se eles voltassem a se encontrar, um seria mais velho que o outro. Neste caso, a diferença nas idades seria bem pequena, mas seria muito maior se um dos gêmeos partisse para uma longa viagem numa espaçonave, na qual ele acelerasse até a velocidade próxima da luz. Quando retornasse, ele seria muito mais jovem que aquele que permaneceu na Terra. Isto é conhecido como paradoxo dos gêmeos, mas só é um paradoxo se você tem a ideia de tempo absoluto na cabeça. Na teoria da relatividade, não existe um único tempo absoluto. Em vez disso, cada indivíduo tem sua própria medida pessoal de tempo, e depende do lugar onde ele se encontra e como está se movendo. Antes de 1915, pensava-se em espaço e tempo como uma arena fixa na qual os eventos ocorrem, mas que não era afetada por aquilo que acontece dentro dela. Isso era verdadeiro, mesmo para a teoria especial da relatividade. Os corpos moviam-se, as forças atraíam e repeliam, mas o tempo e o espaço simplesmente continuavam inalterados. Era natural pensar que espaço e tempo continuavam para sempre. A situação, contudo, é bem diferente na teoria da relatividade geral. Espaço e tempo agora são quantidades dinâmicas. Quando um corpo se move ou uma força age, isto afeta a curvatura de espaço e tempo e, por sua vez, a estrutura do espaço-tempo afeta o modo pelo qual os corpos se movem e as forças agem. Espaço e tempo não apenas afetam, mas também são afetados por tudo o que acontece no universo. Assim como não podemos falar sobre eventos no universo sem as noções de espaço e tempo, também, na relatividade geral, torna-se sem sentido falar sobre espaço e tempo fora dos limites do universo. Nas décadas posteriores a 1915, esta nova compreensão de espaço e tempo iria revolucionar nossa visão do universo. Como veremos, a velha ideia de um universo essencialmente inalterado que poderia ter existido desde sempre e que poderia continuar a existir para sempre foi substituída pela noção de um universo dinâmico, em expansão, que parecia ter começado a um tempo finito e que poderia terminar um tempo finito no futuro.